Estamos aqui para mais um G Beleza Podcast. Para quem não me conhece, eu sou a G Max, eu sou consultora e mentora no segmento da beleza e trabalho também com marketing digital. E o podcast de hoje é um tema que eu adoro, além de falar de empreendedorismo, é uma situação que eu duvido que a maioria dos empreendedores já passaram ou estão por passar. É como empreender e manter a saúde mental e emocional, que a gente sabe que o autoconhecimento ajuda muito e a gente que lida com muita gente que precisa se relacionar com fornecedores, com clientes e principalmente com a equipe de trabalho. Eu trouxe esse tema que eu sei que vai ajudar muito você, empreendedor, que está aí na lida há bastante tempo, e para você que vai começar a empreender e vai, com certeza, naturalmente passar por alguns desafios e o autoconhecimento será importantíssimo nessa trajetória. E eu trouxe duas queridas convidadas mega especiais. Uma, que é a Bernadette Wolff, que eu tenho uma admiração enorme por ela. Nós já trabalhamos juntas. Ela já foi mentora e consultora na minha empresa. E ela foi, assim, de uma ajuda muito grande na época que realmente eu também precisei de uma ajuda de um profissional nessa área da psicanálise. E também ela trouxe, e eu acabei de conhecê-la, a Marimília também, que está aqui conosco e vai falar sobre esse tema, e eu tenho certeza que vai ajudar muito a nós, empreendedores, e para você que está colocando um pezinho nesse mundo do empreendedorismo. Eu gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência. Quem começa? Bernadette Wolff. Na verdade, Maria Bernadette Wolff Scachetti, senão... tem que falar o nome completo, verdade. Verdade, olha. A Bernadette, ela é psicopedagoga. Na verdade, você trabalha muito com educação, né? Sim, eu lembro. Fui professora a vida toda. Psicanalista e coach. E coach. Muito legal. Muito obrigada por estar aqui. Eu que Fazia agradeço. muito tempo que a gente não se falava, né? Sim. Quando eu fiz o convite, ela prontamente já aceitou. E já convidou a Maria Emília Caseri Melquiades. Melquiades, isso. Que chique, não? É muito bonito esse sobrenome. Ela é pedagoga e psicanalista. Exatamente. Muito isso. legal. Gente, eu trouxe vocês para a gente falar desse tema, que eu me lembro, Bernadette, que uma vez que eu trouxe você para ministrar uma palestra, um treinamento para minha equipe, onde a gente falava que gente feliz vende mais. E a gente sabe que gente feliz rende muito mais, né? Sim. E vamos começar a falar disso. Então, esta frase foi uma frase utilizada no meu primeiro cartão de visita. Eu lembro do seu cartão. Você lembra? Eu lembro que você até mandou uma foto para mim, eu lembrava do cartão. Uhum. E aí, por que na época, né, eu escolhi essa frase e ainda escolheria? Sim. Hoje em dia, dificilmente eu entrego meu cartão, porque as coisas funcionam muito boca a boca, né? Sim, sim. Alguém se resolveu, indica para outra pessoa e tudo bem. Mas eu ainda colocaria esta frase porque eu acredito nisso, né? Então, pessoas felizes atraem pessoas felizes. E aí eu iria para o empreendedorismo. Alguém que empreende, né? Ele disponibiliza um valor, e normalmente um valor alto, e ele precisa de retorno. Porque Sim. senão todos perdem. Sim, verdade. O empreendedor, o pessoal que está trabalhando, os clientes, etc. E o que eu sinto lá no consultório, né? Eu como psicanalista. Quando a gente começa a se autoconhecer, quando a gente percebe quem a gente é, a gente se relaciona de uma maneira muito melhor. E aí a gente se ofende menos, se magoa menos e a gente atrai pessoas. Nossa, Bernadette, você tocou num tema e num assunto que é realmente, de fato, quanto mais a gente se conhece e busca esse autoconhecimento, você se ofende menos. Sim. Você não se magoa.
Sim. Por quê? Por que que a gente não se por que que a gente não se magoa mais tanto? Porque a gente se reconhece imperfeito, né? Eu costumo dizer que a gente é um quilo justo, né, Marimila? Sim, sim. A gente tem as nossas virtudes e as nossas dificuldades. A gente é o ser humano. Sim. E eu sou apaixonada por isso, porque quando a gente se descobre assim, né, imperfeito, o caminho que se abre, eu não sei se eu diria só felicidade, paz, tranquilidade. Sim. Você falou dessa dificuldade em não estar bem. A gente passa a estar bem na medida do possível. Sim. Ninguém vai ter um caminho perfeito, uma vida perfeita. É que hoje, né? Ah, E desculpa. a gente se torna também mais compreensivo. Porque quando você sabe dos teus limites, você sabe que o outro também tem os seus limites. E você passa a compreender. Você passa a não julgar tanto Exato. e não se cobrar tanto. Não Sim. se cobre nem cobra o outro. E ser mais empático com o outro. Com certeza. Na tua relação profissional, na relação Sim, pessoal, familiar, né, emocional. sem dúvida. É a mais pura verdade, é isso mesmo. Sim. É bem isso. Eu gosto muito de lembrar que o que é ser feliz, né? Voltando um pouquinho, né, no tema lá. Pessoas felizes atraem pessoas, né? Ser feliz nesse caminho do autoconhecimento, a gente percebe que é não depender tanto do outro. Não depender tanto da fala do outro, do julgamento do outro, da opinião do Ô, outro. Bernadette, verdade. Porque assim, hoje a gente vive no mundo da perfeição das mídias digitais. Sim. Que o Instagram tem uma imposição de que você tem que estar sempre bela, feliz, linda, magra, fitness e com as Sucesso. sucesso o tempo todo. Sim. E essa existe. escravidão nos É uma leva. escravidão. É uma escravidão escravidão. mesmo. Que as pessoas, o tempo todo, eu só divulgo a minha felicidade. Eu só divulgo a minha beleza. Eu só divulgo a minha magreza. Eu só divulgo o meu bem-estar. E a gente sabe que não é assim o tempo todo. Não. E a psicanálise vai para um outro caminho totalmente diferente. É você. Tomar a rédea da própria vida. Sim. Das próprias emoções. Sim. Hoje eu estou triste. Sim, eu estou E tudo triste, bem. tudo bem. Né? Estou atravessando um momento difícil na minha vida. Quem nunca? Todos nós passamos por isso. Eu não preciso fazer disso vitimismo, né? Ser vítima. Mas eu me compadeço da dor do outro. Porque eu sei que o outro também pode passar por essas situações. Verdade. É muito lindo isso, né? E olha que coisa, né? O empreendedor, quando ele aceita sentar ou deitar um pouquinho no divã, de frente ou de costas, não tem problema, porque Sim. eu já atendi, eu me lembro, um atendimento muito difícil, onde ele falou, desculpa, mas hoje eu vou ficar de costas para você. E tudo bem. E tudo bem, e foi o momento que ele conseguiu ser mais verdadeiro. Claro. E falar coisas assim que estavam guardadas, né, lá dentro dele. Então é isso, essa imposição das mídias, né, que quer mostrar essa perfeição, é que nos faz às vezes ser muito infelizes, porque é impossível Sim. eu estar todo dia sorrindo. E voltando um pouquinho na felicidade, eu diria, complementando também porque o que a Maria Emília falou, ser feliz não é estar eufórico o tempo todo. Às vezes é esse exercício de compreender mesmo. Verdade. Compreender, perdoar o outro, né? E tudo bem. E aí a gente se equilibra, a gente se tranquiliza. Por isso que eu gosto de fazer esse paralelo com felicidade e paz de espírito. Olha, paz de espírito para mim, por que que eu estava buscando um tema para esse podcast? Eu pensei em você, porque na época que você fez um trabalho com a minha equipe, eu estava num momento bem delicado emocionalmente
E a gente, como você está à frente do negócio, você é empreendedor, o tema que a gente está falando hoje aqui é como empreender e manter a saúde mental e emocional. E o quanto que é importante. Eu lembro desse momento que a Bernadette entrou na minha vida, a gente já nos conhecíamos há bastante tempo. E como fez a diferença dos meus negócios. Porque reflete diretamente no resultado da forma que você trata a tua equipe, da forma que você atende o teu cliente. E principalmente quando você vende prestação de serviço. E o meu trabalho era empoderar minha equipe, preparar minha equipe, estar com o meu cliente, tocar no meu cliente, porque a gente é energia. Sim. E o cliente sentia minha energia. Então, quando eu estava pensando no tema, eu falei, eu vou trazer esse tema, porque há uns 15 dias eu tive contato com algumas amigas empreendedoras que estão passando por dificuldades emocionais, saúde mental abalada, o tempo todo trabalhando, de forma desenfreada, sem dosar, porque a gente sabe que tudo na nossa vida você precisa dosar, porque senão, né, envenena e a gente sabe o caminho que vai dar. Então, quando eu fiquei pensando, falei, nossa, olha, 3 pessoas que eu encontrei essa semana estão à beira de um burnout. Uhum. Falei, gente, por que não ajudar essas pessoas a cuidar da saúde emocional, da saúde mental? E como você me ajudou tanto naquela ocasião, Bernadette, eu falei, eu vou ver se ela tem uma brecha na agenda. E fiquei muito feliz, eu consegui trazer, e você trazer a Maria Emília, porque eu acho que a gente... São esses momentos que a gente se coloca no lugar do outro. Eu com essas amigas empreendedoras, eu ouvindo, eu falei, gente, é um tema que eu vou levar, porque reflete diretamente no resultado da empresa, na forma que você trata a tua equipe, na forma que você se relaciona com o seu cliente final. Que a gente é energia e a gente sente, né? Sim. Claro. A gente passa e a gente recebe. E é interessante que, às vezes, o empreendedor, o diretor da empresa, o proprietário, às vezes tem essa dificuldade de investir, não é? Em si mesmo e na equipe. Mas o retorno é muito bom, né? Sim. O retorno é muito bom. Eu trago aqui, Maria Emília, talvez até vocês conheçam o nome de uma pessoa, Davi Jeffer. Não. Pfeffer. Davi Pfeffer. Ele é da Ambev. Ele é um dos maiores acionistas da Ambev. E eu, esses dias, antes de vir para cá, aí, uns dias atrás, eu assisti uma entrevista dele com o monge Sati, que é um monge. Ai, que legal. Aqui Depois do me passa Brasil. O link, que eu quero assistir. Sim, muito bom. E o que ele fala, né? Ele dá esse retorno, né? Esse depoimento do quanto foi importante na vida dele o autoconhecimento e a meditação. Aí o que ele diz? Para eu me preparar para ir para a empresa às 8 horas, eu tenho que estar presente às 6. Eu tenho que estar comigo, porque é comigo que eu vou passar o resto do dia. Uhum. Então, ele diz assim, eu preciso ser a minha melhor companhia. Que sabedoria, né? E olha que interessante. Ele diz, o que a gente, até outro dia eu fazia? Não posso perder tempo. Ele falou, não. É eu tomar o meu banho, sentindo a água caindo no meu corpo, eu sentir o cheiro do perfume do sabonete, né? É eu estar ali. Então, é muito interessante quando a gente percebe que cada tempo pode sim ser um tempo de qualidade, até o tempo que a gente dá para a gente. Precisa sacralizar o ordinário e o extraordinário, né? Porque a gente toma banho muitas vezes mecanicamente. Você nem sentiu direito a temperatura da água. Maria Emília, eu vou falar, boa parte da minha vida, quando eu estava na ativa ali, com a equipe muito grande, eu cronometrava meu banho. Sim. Então. Eu cronometrava meu banho, passava pelo chuveiro. Eu não sentia o cheiro do sabonete. Eu não sentia a temperatura da água na minha pele.
Porque não dava tempo. Sim. Eu precisava estar lá. Ou então porque a tua cabeça já estava lá. Sim. Verdade. Então você não vive, não contempla aquilo que você tem no momento presente. É a ilusão de De que controle, né? do controle do tempo. e que eu tenho que me preparar para aquele momento. Só que a melhor maneira de eu me preparar é eu me dar o direito de estar ali naquele momento. Desfrutando, né, Bernadette? Sim, é a melhor maneira de se preparar, desfrutando. E eu sinto, G, que precisa o autoconhecimento também. Por quê? Nós temos um grupo de meditação, que a Maria Emília também participa. Muita gente não consegue meditar. Não consegue estar ali presente, né? Não Isso. consegue. E o que eu percebo? Que muitas vezes é o medo de estar consigo próprio. Olha que coisa. Que aí, por quê? Por causa do que nós falamos lá atrás. Como que eu vou estar olhando para as minhas dificuldades? Que eu tenho, você tem, Maria Emília, todo mundo tem. Olhar para nossa história, né? Sim. Porque na meditação, no autoconhecimento, você vai olhar para a tua história e vai se deparar com algo que te faz sofrer, que te fez sofrer, alguma lembrança, uma ferida. E esse parar e olhar, o que a gente no primeiro momento rejeita, é a chave de cura. Sim. Essa é a cura, né? Para Sim. você olhar para aquilo, ok, essa é a história que eu tenho. Sim. Agora, o que eu faço com isso aqui, da agora em diante, que é a resposta, e não o que passou. Sim. Mas é engraçado, porque você tocou num tema de quando nós estamos conosco. Sim. Hoje eu moro sozinha. E eu adoro estar comigo. Eu não tinha tempo de estar comigo. Quando eu estava na correria do dia a dia, 16 horas. A gente vai fugindo de estar com a Vai. gente. Enquanto a gente não faz o autoconhecimento, a gente vai fugindo por vários motivos. Por isso que a gente se enche tanto de redes Sim. sociais Sim. e de imagens e mais imagens, porque tudo é uma fuga, né? Sim. E você foge de quem? Do quê? Às vezes a gente está fugindo da gente mesmo e nem Sim, sabe, né? Com certeza. Eu acho que na maior parte das vezes é a fuga de nós mesmos, de ter medo desnecessário de olhar e ver, como a Maria Emília está falando, a minha história. Né? Eu sinto assim, a gente precisa aprender a amar a nossa história. Claro. Eu me lembro de um paciente que eu comecei a atender, um arquiteto, competente, mas extremamente infeliz. Ele dizia para mim, não, você não entendeu, eu não quero olhar para a minha infância. Eu quero daqui para frente. Mas tudo dele Faz estava parte. na infância. E a infância sai da gente? Então, Não. E aí o que acontecia Não. com ele, coitadinho? Um profissional de mão cheia, competente, mas ele brigava com os clientes. Por quê? Porque os clientes queriam dizer como eles queriam A a casa. casa. E ele se sentia ofendido. Então, é a consequência da história. Sim. Né? Que é como a Maria Emília está falando, é a nossa história do jeito que foi. Quando eu olho para a minha história, que eu tive uma infância assim, muito pobrezinha, pai e mamãe com 12 filhos, papai muito bravo, os irmãos, eu falo que o meu pai terceirizou a educação das mulheres. Olha, irmãos, cuidem delas, né? E eles cuidaram, do jeito deles, né? Mas o quanto isso foi importante. Hoje em dia eu sou disciplinada, sou responsável. Sim. Que foi consequência. Sim, Então, quando a natural. gente queima a nossa infância, a gente queima tudo isso. Não, e até porque que os momentos de tristeza, os momentos difíceis, nos impulsiona, Sim. nos faz amadurecer, né? Sim. Se eu olho hoje para minha filha mais velha, às vezes como mãe, me vem aquela culpa assim, ai, será que eu exigi demais dela? Ela é a filha mais velha, ela é isso, ela é... Mas depois parando para pensar e vendo hoje ela com 20 anos, ela é responsável, ela é justa, ela é uma pessoa ponderada, uma pessoa sensata. Por quê? Por ela ter sido a filha mais velha. Sim. É claro que tem esse estigma, o filho mais velho, eu sou a mais velha. Não. Eu acho que
nas histórias tem sempre os lados bons que nos faz crescer e o lado ruim que a gente também tem que aprender a tirar, É engraçado. né, o lado bom. Eu tenho uma passagem na minha infância que reflete muito, muito quando eu empreendia em salão de beleza, que é em relação à pontualidade e ao compromisso com o cliente. A minha mãe sempre foi muito rígida, nos educou da melhor forma que ela pôde e com muito amor. E eu me lembro como se fosse hoje, que nós agendávamos um horário para fazer trabalho na casa de um amiguinho. E nessa época ela fazia salgado para vender para os bares. Eu morava na Bahia ainda. E ela falava assim, filha, olha, hoje você não vai conseguir ir fazer o trabalho com seus amigos. E na época não tinha telefone. Sabe o que ela fazia? Filha, você vai lá na casa do seu amigo, a pé. Você vai na casa do seu amigo e vai falar assim, olha, maninha não deixou eu vir, porque eu preciso ajudá-la a fritar pastel. E voltava. Então, isso para mim, Bernadette e Maria Emília, Claro. é muito sério. Eu trago para minha vida até hoje. O compromisso que eu tenho com as pessoas. Inclusive, a minha sobrinha, que é super jovem, ela tem 26 anos, ela falou assim, ai, tia, você se explica demais. Mas o compromisso que eu tenho na minha pontualidade, de não deixar o outro esperando. Aham. É fruto, né? Isso me ajudou muito Claro. na minha vida profissional. Porque eu consegui ter um salão de beleza onde eu conseguia atender no horário. E as pessoas que vinham de São Paulo para cá, e a gente agendava um exemplo, 4 horas da tarde para cortar o cabelo. Era 5 minutos antes, eu já pedia para alguém lavar o cabelo da pessoa. A pessoa falava assim, nossa, mas ela já vai me atender? É assim mesmo? Atende no horário? Isso me ajudou tanto, porque eu aprendi com a minha mãe. É raro isso, né? Ninguém tira de você. Não. É um valor Sim. que Sim. você construiu com a educação da sua mãe. Sim, e eu levo isso muito a sério, eu respeito muito as pessoas, não gosto de deixar ninguém me esperando. E se eu não posso, eu comunico com antecedência, olha, você me desculpe, mas eu tive um imprevisto. E hoje a facilidade que as pessoas têm de deixar você no vácuo, de não responder mensagem, gente, isso me tira do sério. Eu preciso respirar, meditar. G. E olha o que eu queria colocar. Eu também sou extremamente pontual. Então, o autoconhecimento também nos ajuda a ver que, de repente, a gente se torna muito exigente com o outro, Verdade. de acordo com os seus valores. Então, essa flexibilidade também é do autoconhecimento. Faz parte, verdade. Não verdadeiro. tem como, né? Então, uma palestra é uma coisa maravilhosa, né? Sim. Mas essa coisa de semanalmente, principalmente no início, a gente se sentar com o terapeuta, com o psicanalista, que hoje em dia eu acho que tem que ser psicanalista, é uma coisa assim necessária, porque você vai ali se olhando e se descobrindo, né? Se descobrindo imperfeito, né? Sim, Claro. E tá tudo ok. Sim, e também esse lado, olha, dos nossos valores tão importantes, mas não é porque Flexibiliza. você se flexibiliza, que é também muito bom. Sim. E flexibiliza os relacionamentos, né? Sim, Você com passa certeza. a compreender melhor o outro, como a gente disse anteriormente, né? Torna mais leve, eu acho. Você usou um termo no começo, Maria Emília, e a Bernadette já tinha falado para mim, quando a gente estava definindo o tema que a gente traria. Contemplação. Aham. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre contemplação para Quer nós. começar? Eu acho que a gente está vivendo assim um período de muita ansiedade, né? O futuro, o que vai ser, como será, ou o passado, né? Que vem te martelar, fica ali te azucrinando, eu digo, o que passou, se eu falei, se eu não falei, devia ter dito, não disse, ou o que o outro me disse, me chateou, me magoou, enfim, a nossa cabeça foge ou para o futuro ou para o passado. E eu acho que a resposta para isso é viver o momento presente. Contemplar, olha que palavra bonita, né? Quando eu contemplo você, eu tô vendo você uma pessoa inteira. Com a pele morena, que usa brinco assim, que usa óculos ou não, se é mais gordinha, mais magrinha, não sei o quê. Eu tô contemplando esse momento de estar aqui, vivenciando isso aqui. Então, o mais importante para mim agora
é estar aqui. Porque isso me tranquiliza. Hoje de manhã, levantei e falei, nossa, hoje eu tenho um compromisso. Certo, mas até chegar ao horário desse compromisso, eu tenho outras coisas para serem feitas. Sim. Então eu vou fazer aquilo da melhor maneira que eu posso, prestando atenção. Volta à história do banho. Eu vou sentir o cheiro do perfume, eu vou sentir a temperatura da água. Eu acho que isso é um autocuidado, né, necessário, que é um exercício, porque não é fácil. Eu digo para Bernadette, Berna, mas a minha cabeça foge. É verdade. Aí ela fala, traz ela de volta aqui, né? E então eu acho que isso é um exercício, mas muito saudável. Eu acho muito lindo quando a gente percebe que quando a gente contempla o outro, a gente está oferecendo alguns momentos muito preciosos, seus, estando olhando para o outro, realmente olhando. Sim. Exato. Estando ali Escutando presente. Bonito de coração. isso. Sim, é você oferecendo o seu momento, mesmo que seja muito pequeno. Assim como o seu momento com você, quando você está, né, sozinha. Eu acabei de encerrar, infelizmente, né, um trabalho meu com uma moça brasileira que mora na Alemanha. E ela brigava muito comigo porque eu insistia muito nisso. Ela, uma alta executiva, com salário altíssimo, mas tremendamente ansiosa, tremendamente infeliz. E eu dizia para ela, um segundinho só, entre um trabalho e outro, entre uma entrevista, é um segundinho para você, dá para você Respirar. E, às vezes, a pessoa realmente não consegue, que é o caso dessa menina tão bonita, tão com marido. Eu nem conheço o marido dela, mas ela me falava, reclamava do marido, eu dizia, é esse marido que você precisa. Por que ele irritava ela? Porque ele era extremamente calmo. Uhum. Entendeu? Então, para ela, aquilo era uma afronta. Olha que pena isso, né? Verdade. Porque o outro, às vezes, é um espelho, né? Sim. Que ou você se identifica, ou você rejeita. Mas que, às vezes, nessa rejeição, tem alguma coisinha ali que a gente precisa parar e olhar. Sim, é a gente, não nunca é o outro. é o outro. É. Tem um livro que diz O Inferno Somos Nós. Sim. É da monja com... Monja Coen. Com a monja Coen. Coen, Aliás, com o Leandro Carnal. Aliás, está lá em casa. Isso. Adoro. É O Inferno Somos Nós. Eu já dei várias palestras com esse tema, é muito bom. Que legal. Um É tema muito bom para lindo. podcast. Muito lindo. Eu me coloco nessa situação exatamente que quando eu estava na ativa, no negócio físico ali, empreendendo, Bernadette, eu não me permitia ficar, não era meia hora. Se eu tinha 10 minutos na minha agenda, que eu atendia muito, eu precisava encaixar alguma coisa. Sim, precisava. E a minha irmã, com tanta sabedoria, ela falava assim para mim, respira, Aham, toma uma água. aham. E hoje, por vários desafios que eu passei, transição de carreira, vendi salão, separei, tudo junto misturado, veio de tsunami. E eu tirei um aprendizado. Hoje, se eu tenho meia hora na minha agenda, eu falei, eu vou tomar uma água, respirar, sentar. Claro. Hoje eu consigo fazer, mas eu não me permitia. Não, a gente não se permite. É. É bem essa palavra. É como se eu estivesse perdendo tempo. Ou Por isso que a conversa deste empreendedor famoso, aí eu nem sabia, depois que eu descobri que Sim, ele era da Ambev. da Ambev. E por incrível que pareça, ele é chefe da minha filha. Lembra da Ana Lígia? Sim? E a Ana Lígia trabalha na revista Nova Escola, lá em São Paulo. Que legal. E a Ambev, patrocina a revista. que legal. Então, olha que interessante, Olha que né? mundo. Então, é bem o que ele disse. Foi uma descoberta, né? Porque agora ele falou, o tempo que eu me permito é para eu estar melhor. Então, Bernadette, mas olha, a gente só percebe isso, e eu vivi isso na pele, que eu sempre fui muito criativa, muito ativa,
muito ansiosa, sempre gostei de empreender, de novos projetos, um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas a hora que você começa a perceber que você não tem tanta agilidade de pensamento, que você não está conseguindo resolver alguns desafios ou problemas do dia a dia com tanta facilidade como você resolvia antes, que você não está tão criativa como você era antes. Aí você fala assim, nossa, o que está acontecendo comigo? E a hora que a gente percebe, isso depois de muito autoconhecimento, de muito investir em você, que você começa a perceber, eu preciso desse tempo para mim, para minha mente, para minha cabeça. E o empreendedor passa por isso. Por que eu tenho encontrado várias amigas que estão nesse processo de querer fugir de gente, de multidão, coisa que eu sempre amei. Sim. Foi Mas gente. Olha o que uma coisa que eu já tinha estudado e agora me preparando para vir, eu recordei e inclusive pesquisei. O nosso cérebro, ele tem o lado esquerdo e o direito. O Sim. lado esquerdo é o lado que vai analisar, questionar, não é? Que é Sim. muito necessário. Sim. E o lado direito é aquele que observa, que sente, que intui. Na correria, no desespero, na ansiedade, a gente não consegue usar o lado direito. Atropela, né? A gente atropela. E o lado esquerdo também começa a não funcionar melhor. Porque ele precisa desse momento que nós acabamos de falar, né? Dessa pausa, para, por exemplo, intuir. Que é o que o empreendedor, você está dizendo de projetos, etc. O empreendedor precisa muito da intuição, né? Sim. Da criatividade, que ela morre. Morre, Bernadette. Por total. conta- Morre É total. que nós somos frutos também de uma sociedade capitalista, assim, muito violenta, né? Que passa a ideia de que você só tem valor se você estiver trabalhando. Se você estiver produzindo, assim, entre aspas, correndo de lá para cá. Uma pessoa de sucesso é aquela que tá com uma pastinha na mão, com um salto e correndo de lá bem para cá, de isso, cá né? para lá, né? É. E a gente vem É uma quebra de paradigma. desconstruir. Eu acho que É uma a gente quebra de paradigma. Nós estamos desconstruindo esse conceito, né? Que não é um conceito novo. Me permita falar de Jesus, Marta e Maria, Sim. as duas irmãs. Olha que lindo Jesus chega na casa É dela. linda essa passagem. E as duas irmãs, uma para, senta aos pés de Jesus e começa a contemplar, começa a conversar com ele. E a outra começa a arrumar e limpar, e vem pra cá e vem pra lá. E a que tá trabalhando demais ainda fica nervosa e fala: mas Jesus, você não vai pedir pra minha irmã vir me ajudar? Você não tá vendo que eu tô aqui correndo? E Jesus diz a ela, né? Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. lindo. E isso não lhe será tirado. Então, escolher essa melhor parte é dizer, ai, gente, vamos parar um pouquinho, né? Vamos Verdade. nos olhar nos olhos, ouvir. O que tem importância, né? Muito linda essa Verdade. passagem de Jesus. É Jesus, o maior psicólogo Sim. de todos os tempos. Sim, sim. É um livro de quem? É evangelho, né? Mas é do Augusto Cury. Augusto Cury. O maior psicólogo de todos Augusto os Cury tempos. tem um sim. livro assim. Sim. Chamado, é. Aham. Muito bacana. Mas é verdade, porque quando a gente está no turbilhão, que você tem que gerar resultado, tem que vender, você tem um folha de pagamento, você tem 13º, e aquela coisa vai Impostos. atropelando, e vai atropelando. E você entra nessa dinâmica que você só vai perceber a hora que você começa a perder a tua intuição, a tua criatividade. Quando você... A paz. A paz. Não tem... Olha... Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Eu paro. Algumas pessoas me param na rua, porque eu tive G-Beleza durante 27 anos e um case de sucesso. Eu era líder de mercado, adorava o meu trabalho, adorava cuidar de pessoas, sempre gostei, sempre, a vida inteira. Mas eu cheguei no limite, do meu limite, que eu não queria mais ver gente na minha frente. E eu sempre gostei muito de gente. As pessoas me param e falam assim, você é louca? Como que você vendeu? Como que você teve coragem? É uma atitude e um ato de coragem E de e amor por você, pela sua vida. Claro.
Eu sinto que é um amor também pelo outro, porque você começa a não ter mais qualidade de trabalho. Sim. Eu trabalhei durante 8 anos como coordenadora do Colégio Projeção. Eu era coordenadora pedagógica. Eu me recordo. Você lembra? Porque eu fiz magistério e eu fazia estágio lá Ah, olha aí que interessante. há muito tempo. E eu amava aquilo, mas chegou um momento que aquilo pesou tanto, tanto, que eu cheguei com a dona Marinalda, que é minha amiga do coração, pessoa uma fofa, mega especial. e falei, desculpa, mas não dá para continuar. Aí ela falou, quero fazer uma reunião de você com o seu Joel, que era o marido. E sentamos nós 3. E o seu Joel falou assim, Bernadette, por favor, Bernadette. Aí eu disse para ele, desculpa, seu Joel, mas isso não está bom nem para vocês. Claro. Que eu acho que é esse momento de coragem, que é de amor ao outro também. É. Amor à Honestidade, equipe. né? Honestidade. Honestidade conosco, que depois Sim. é pro outro também, Sim, né? sim. Até aqui eu consegui, daqui talvez seja melhor uma outra pessoa, E um outro momento. muita gente chegou comigo, minhas irmãs, por exemplo, mas como um salário bom, o que que você faz? Eu falei, viu, Paz de é espírito. aqui, ó, é aqui dentro que precisa se consertar. Verdade. É dar tempo para nós mesmos, né? É, exatamente. E a gente sabe que quando você está no olho do furacão, que você está ali empreendendo, resultado, né, retorno sobre investimento, e a gente sabe que o resultado financeiro, ele é feito através de pessoas, Sim. que são seres humanos, que precisam de um olhar diferenciado. E eu percebia, eu estava no auge, e eu percebia pelo olhar da minha equipe se aquela pessoa tinha algum tipo de problema. Eu falava para minha irmã, para a Del, que cuidava da equipe, falava, olha, conversa com o fulano, porque eu acho que está passando por alguma dificuldade. O brilho do olhar estava diferente. Uhum. Mas aí eu passei a não perceber mais isso. Não tinha nem tempo, Não né? tinha tempo nem de olhar para mim. Para Quem mim, dirá necess- pro outro, né? Sim. Mas aí quando você se volta para o autoconhecimento e você começa a ter resultados com a tua vida, ter resultados com você, do cuidado, do autocuidado que você tem. E a gente percebeu muito isso na pandemia. Eu acho que vocês, como psicanalistas no consultório, imagine quantos casos que vocês não receberam. Sabe o que eu estou percebendo? Muito interessante, a coisa está aumentando agora. É, também Sério? acho. Agora. De ontem para hoje eu tive 3 pedidos e de pessoas com muita dificuldade para pagar, entendeu? Eu nunca deixo de atender, mas vou ter que olhar. Então, eu acho que durante a pandemia a preocupação era o vírus. E às vezes esse auto-olhar ficou para trás. Durante a pandemia, eu acredito que a preocupação maior era isso que a Berna está dizendo. A minha integridade física. Sim. Eu não posso pegar o vírus, porque eu não posso transmiti-lo para minha mãe, para o meu filho, enfim. Agora passou, né? Assim, nós estamos mais protegidos fisicamente. E aí agora parece que as pessoas estão se permitindo relaxar fisicamente, ninguém anda mais com máscara, tudo, mas a mente tá bem prejudicada, Turbilhão, né? O emocional Fragilizado. muito. Nós estamos muito, muito vulneráveis. Nós estamos numa sociedade de aparência, como nós dizíamos, todo mundo feliz, todo mundo lindo. E, na verdade, nós estamos todos muito vulneráveis. Verdade, Marimília. Essa é a verdade. E eu acho que também é um momento de crise, mas crise no sentido de crescimento, não no sentido, né, ruim da palavra, mas de crescer. Porque a gente tem que lidar com as nossas fraquezas, com os nossos limites, estender a mão para o outro, dar a mão para o outro, porque sozinho ninguém consegue. Sim. É interessante isso que a Marimília está falando, que a crise, às vezes, é esse momento que a gente para olhar e ver o que está acontecendo. Né? Porque enquanto você está, assim como você, naquele turbilhão, Sim. você vai, aquilo... Atropelando, né? E aí não se resolve, né? Verdade. E eu lembro que a Bernadette colocou aqui uma questão que eu acho que muita gente deve ter dúvida da diferença do psicanalista e do psicólogo. Quem que quer Dona começar? Bernadette, por favor. Olha,
a psicanálise, a grande diferença entre psicanálise e psicologia é que a psicanálise ela vai atrás dos porquês dos sintomas. A psicanálise, ela investiga aquilo que está no inconsciente, aquilo que nos constrange, e a gente vai jogando para debaixo do tapete, né? E o que a gente percebe? Que aquilo é a cura. A hora que a pessoa consegue dizer, eu enganei alguém. Né? Eu me lembro Sim. de uma jovem muito bonita que me contou um momento que ela teve com o cachorrinho dela. Entendeu? Sim. Que eu não vou, assim, né? Um Sim, momento sim. delicado. E eu disse, e daí? Você machucou o cachorro? Você engravidou o cachorro? E ela começou a chorar, ela falou, nossa, é mesmo, né? Quer dizer, era uma culpa Tabu, né, Bernadette? que ela nunca tinha contado, tinha tido coragem de contar para ninguém. Então, o que eu sinto é assim, enquanto está escondido, é um crime. Por mais simples que seja, a gente, por exemplo, de criança que pegou um dinheirinho da mãe ou que mentiu para a tia. Eu me lembro quando estudei, para estudar eu fui empregada doméstica mesmo. E era época de Páscoa. Eu me lembro e tinha muito ovo de Páscoa na geladeira. E eu me lembro de eu indo lá escondido e pegar um ovo de Páscoa. Um pedaço do ovo de Páscoa, né? Então, são essas coisas que ficam escondidas. O psicólogo é muito importante, mas ele trabalha mais com aconselhamento. O comportamento em si, né? Sim, a parte comportamental. Mas eu vejo assim, o psicólogo... Eu tive terapeutas maravilhosas aqui em Indaiatuba. Todas psicólogas na época. Ótimas, que me ajudaram muito. Né? Sim. Mas eu sinto que é a psicanálise que investiga o porquê, o que está por detrás. Maria Emília complementa. É um mergulho, né? É um mergulho que o psicanalista ele te ajuda nesse caminho. Nessa investigação, né? Exato. Vamos Ele vai dizer. te ajudar. Mas os conselhos é você mesmo que dá para você própria. Porque só você, né? Que sabe o que está ali guardadinho, aquilo que você sofreu, um abuso, não sei, alguma coisa que ficou, que num primeiro momento... Você só quer esconder. Você quer esconder. Embaixo do tapete, tá só tudo que vai quietinho vir, ali. mas vai vir à tona. Olha, o pânico... É o inconsciente, né? É o inconsciente. O pânico, normalmente não, sempre, ele tem uma causa ali que precisa ser investigada. Eu me lembro de uma paciente, tenho vários pacientes fora do Brasil. Uma paciente que, aquela que eu falei é França, viu? Falei Alemanha, aquela é da França. Essa Tá. é da Alemanha. É Brasileira. uma brasileira que foi para a Alemanha e ficou lá 1 ano, 2 anos. Daí alguém me indicou e eu passei a atender. E ela estava com pânico. E era época de carnaval. Aí eu disse assim... O que está acontecendo aí dentro de você, né? Por que será? Em que momento você sente o pânico? Percebe? É aquilo que a gente, como psicanalista, ajuda o paciente a ver detalhes importantes. Em que momento? Não é sempre que acontece. Em que momento? Aí ela me trouxe. Ai, quando eu vejo todo mundo dançando e eu não tenho coragem de dançar. Por quê? Porque foi no carnaval que a minha mãe morreu. Ai, Então, não se olha, permitia. Ela não se... Isso acontece muito. A pessoa perde alguém e ela não consegue mais sorrir, brincar. Eu cuidei de um garoto muito jovem que ele não conseguia mais fazer sexo com a mulher, jovem. Se ele não viesse se cuidar, eles iam se separar. Porque ela era aquela mulher que gostava do sexo e ele não. Por quê? Como que eu vou fazer sexo? Como que eu vou sentir prazer? Isso. Se a minha mãe se foi... É como se você se culpasse por estar feliz. Exatamente. É isso. É a culpa por estar feliz. Então, a gente aí ajuda, né, aquela pessoa a ver que não, que ela pode sim estar feliz e que até a mãe que foi gostaria Quer de essa vê-la felicidade, feliz. exato. É muito bonito. É um mergulho.
Mas é verdade. Mas essa busca pelo autoconhecimento, principalmente do empreendedor, que a gente sabe, e quando a gente presta serviço, porque o contato que nós temos é muito próximo, né? Que você fica atendendo uma cliente vai fazer mechas, ela fica 4 horas lá na cadeira. Conta a vida toda. Isso, e são clientes que você atende você tá várias falando- gerações. Está falando do cabeleireiro, né? Né? Sim. Várias gerações. Eu cheguei até a 3ª geração de algumas famílias aqui. E a gente tem uma relação muito próxima. E quando você prepara a equipe e quer que a equipe entenda esses reais valores da tua empresa, que é atender bem, é dar o teu melhor. Mas aí a pessoa, o que é o dar o meu melhor? O que é atender bem? Não Não sabe. é tão simples. Não. Não. É tão simples. E aí eu comecei a perceber essa necessidade e comecei a trazer, como eu trouxe você para fazer um trabalho. E a diferença é assim, é muito gratificante. Porque a gente percebe nos números, naturalmente, o resultado muda. Uma coisa puxa a outra, né? Financeiramente você vai obter o sucesso, mas mais do que isso, né? Você vai ter uma equipe contente. Olha, voltando a essa história da gente reescrever, ressignificar a história da gente, né? Sim. Que é o que a psicanálise faz. O que eu sinto? Quem teve aquela infância, né, onde os pais foram muito enérgicos demais, ausentes, etc. Sim. Se a pessoa não se cuida, eu sinto que tem 2 caminhos. Ou ela se enche de autopiedade, ou ela passa a querer se vingar. A palavra é essa, vingança. Então, por que eu vou atender bem alguém? Ninguém nunca foi legal comigo. Isso, na frente do Verdade. do proprietário, ela faz um esforço, mas quando ela está sozinha, ela se vinga. Eu tive hoje uma experiência assim, né, que eu falei para você que poderia mudar tudo aqui, que eu acho que vale a pena contar. Ah, por favor. Eu fui para um profissional da saúde, que eu tinha uma consulta marcada, um profissional maravilhoso. E fui atendida ali na frente, porque eu tenho Unimed, e agora na Unimed nós temos o cartão virtual. Certo. E ela me disse assim, por favor, o seu cartão virtual, assim, né? Quer dizer, é como eu disse, eu tenho um pouquinho de experiência com essa coisa de informática, etc. Mas muita gente da minha idade não sabe nada. Sim, com certeza. Mas ela só disse assim, por favor, o cartão virtual. Aí, isso eu já sabia. Aí, eu percebi que não estava funcionando. Por quê? Porque eu precisava do Wi-Fi. Aí eu falei para ela, eu não estou conseguindo acessar o Wi-Fi de vocês. Então, vai ali no QR Code e faça. Assim, eu fui no QR Code, não consegui. Aí eu fui lá e falei, gente, desculpa, alguém precisa me ajudar. Eu não estou conseguindo. E aí eu passei a minha mensagem de psicanalista. Sim. Falei, olha, vocês precisam ficar atento ao idoso. Falei, porque eu quase fui embora. Então, o que você percebe? O empreendedor não está ali. Sim. E aquela pessoa, para mim ficou claro, é uma pessoa que estava com muito problema lá dentro dela. Claro. E o que eu percebi lá dentro? O profissional muito mal, coitadinho. Uma pessoa que eu conheço há muito tempo, muito competente, com jeito inchado. E aí não teve como. Ele falou, você está bem, Bernadette? Eu falei, estou muito bem. E você? Ele falou, não, estou bem. E ele se abriu. Olha. E eu falei para ele, meu bem, se tem aqui uma psicanalista. Falei do livro, Seja Monge. Sabe? Então, olha que coisa. Eu imaginei que o problema estava só lá fora, mas não estava. Não, mas reflete. Reflete. Lógico. É como a mãe. A mãe, quando não está bem dentro de casa, os filhos todos também não ficam, o marido também não fica, Sim. até os cachorros percebem. Verdade, todo mundo sente. Sim. E assim, eu acho que isso, Berna, é uma questão de humanidade. Porque você era a paciente, né? Você foi em busca de uma ajuda médica. Mas ali não importa. Sim. Se ele é um médico ou não. Importa que ele é um ser humano. Sim. Que naquele dia não estava legal. Ok. Sim. Mas foi uma conversa longa.
Foi uma verdadeira Olha que legal. sessão, porque ele se abriu de uma maneira e falou assim, olha, eu estou com uma doencinha aqui, um problema autoimune. Eu falei, você sabe o que é autoimune, né? Eu disse, não precisa ser comigo, mas procura ajuda. Falei da meditação, uma pessoa extremamente esclarecida, mas que foi o que ele falou também. Ele falou, mas né, Bernadette, como eu, né? Como eu. Ele falou, eu sei que eu preciso, mas como eu, o que vão falar? Que é isso? É isso. Verdade. A gente eu imagino como deve ser difícil, né? Eu sou um médico conceituado, Sim. as pessoas esperam de mim. E como é Sim. que eu vou falar da minha Julgam. fragilidade, né? Eu tenho um papel aqui a desempenhar e eu vou dizer, escuta, olhem para mim, quem precisa de cuidado agora sou eu. É delicado. É muito delicado. É delicado. Por isso que o empreendedor precisa se alertar para isso. Ninguém precisa saber. Sou eu Sim. e o meu terapeuta, de preferência psicanalista, né? Sou eu e ele. Alguém que realmente tem critério, tem experiência e que vai me ajudar. Vamos pegar o gancho aí do doença autoimune que você falou. Uhum. E sabendo que muitos empreendedores vão estar assistindo a gente, estão assistindo a gente agora, nesse momento. Fala um pouquinho sobre, Bena, por favor. Então, a gente sabe, nós estamos falando de energia, né? Que o Sim. nosso inconsciente, ele tem capacidade de reter uma certa energia. Mas quando isso ultrapassa, não tem como, vai para o físico. Sim. Então, problemas de alergia, mesmo problema de olho, Lúpus. né? É uma mistura do físico com o emocional. E eu até acredito que em qualquer problema físico sempre tem alguma coisa emocional que pode ajudar Tem uma relação, né? ou atrapalhar. Então, o autoimune é isso. É a própria pessoa, inconscientemente, enquanto ela não sentar no divã, né? Contribuindo para não melhorar. Às vezes, no consultório, eu pergunto, você realmente quer sarar? É isso que você quer? Porque a gente conhece os ganhos. Sim. Como é que eu vou, aquele marido bravo... Ganho secundário, né? Né? Os ganhos secundários. Como é que eu vou dizer para ele que eu estou bem? Né? E aí ele não vai mais ser carinhoso É a minha comigo. moleta, é a minha bengalinha, A né? Que eu tô bengala, acostumada, né? sim. A carência, né? A pessoa doente, é mais fácil receber carinho. Sim. Então, ela vai tentar suprir aquela carência, às vezes através de uma doença. Claro que tudo de uma maneira inconsciente, né, Berna? Não é que a pessoa adoece porque ela quer. Não. Mas é tudo muito sutil. O inconsciente tem as suas armadilhas também, né? Que a gente precisa estar ali um pouquinho atentos, o inconsciente, ele é muito simbólico. Ele não tem lógica. Por isso a importância da gente trazer para o consciente para a pessoa olhar, né? Sim. Então, são momentos assim extremamente importantes quando a gente consegue ajudar aquela pessoa a ver o porquê. Por exemplo, nesse caso, por que no carnaval? Estou atendendo agora uma outra moça e ela está tendo pânico também. Em que momento você tem perto do marido? Por quê? Sim. Entendeu? Por quê? Por que perto do marido? Então, Bernadette, ele era muito bravo, ele era, e quem ele é agora? Muito incrível. Como a gente atualiza aquilo Sim. que está lá atrás. Verdade. Né? E aí ela disse, meu Deus, é verdade. Isso já passou. Ele era muito bravo com as crianças, isso, aquilo. Hoje ele é um marido tão maravilhoso. E aí, Mas olha... ela tá presa lá atrás, né? E E atualizando, aí, né? falei com ela hoje que eu ia atender, não consegui atender por causa do tumulto aí. Tá. Olha, faz uma semana que ela não tem mais pânico. Ai, que bom. Sem remédio, né? Nossa. Então, tem alguns casos que só o fato da pessoa perceber o que ela está atualizando.
Liberta, né? Liberta. O autoconhecimento é libertador. É maravilhoso. Verdade. Verdade que assim, hoje eu, na minha transição, né? Porque eu vendi o salão, separei, comecei a trabalhar no online, no marketing digital. Eu faço consultoria, mentoria online para donos de negócios de beleza. Certo. E hoje, eu sempre fui muito organizada no meu tempo, né? De cronometrar, para tomar banho, aquilo tudo. E eu não me permitia, eu falava que eu não tinha tempo de fazer uma academia. Porque eu pensava assim, ou eu vou logo cedo, né? Porque eu falo para as pessoas que eu vim cedo, porque eu vou trabalhar, tenho um compromisso depois. A justificativa, o tempo todo se Tem explicando. que justificar. Né? Tem que mostrar produtiva. O tempo todo. É uma loucura isso. E aí eu comecei, eu falava assim, não tenho tempo, não vou hoje. Eu nunca tive disciplina para atividade física. E a minha primeira faculdade é educação física. Ah, olha, eu não sabia. Que engraçado. Eu fiz gestão de negócio, depois eu fiz marketing, fiz pós-graduação em psicologia transpessoal, que eu amei. Olha. Mas a primeira formação foi educação física. E hoje, eu tenho disciplina. Há 7 meses. Eu estou tão orgulhosa de mim. Que bacana, Eu vou todos né? os dias. E às vezes, assim, uma cliente fala assim, Gê, eu vou precisar mudar o horário da mentoria. Você pode me atender mais tarde? E aí, naquela janela de 1h30, que às vezes é 11 horas da manhã, meio-dia. Antes, eu não ia me permitir, porque eu ia ficar pensando, o que as pessoas vão entender que eu estou na academia em pleno meio-dia? Gente, eu não me permitia. E ninguém, às vezes, ninguém ia falar Ninguém nada. E outra, e aquilo que o outro aqui, pensa, ó. né? Que poder que tem o pensamento do outro. Sim. O negócio é o que a gente pensa. Olha, eu sinto que isso é alguma coisa que a gente tem que olhar. O quanto a gente se preocupa com o que o outro vai dizer. Sim, uma vida Tem uma impressionante, fala impressionante. da Todo Monge mundo. Coen, ela falando disso. O quanto a gente se preocupa com o que o outro vai dizer. Né? Que é alguma coisa que a gente tem que olhar. Mas espera aí. O outro tem o direito de pensar o que ele quiser. Sou eu que não preciso dar tanta importância. É lógico. Sim, É sim. A gente já está caminhando aqui para o finalzinho e eu queria colocar uma frase, queria que vocês comentassem. Não é nenhuma pergunta, né? Afinal de contas, como ter uma vida mais plena e conseguir viver hoje, agora, com esse turbilhão, com esse momento político que o país está passando, né? As pessoas preocupadas com o que vai acontecer lá na frente, como ter essa plenitude e saber viver o agora? E vem na contemplação que vocês já explicaram e já falaram aqui, né? Quem quer falar? Maria Comentar? Sim. Olha, eu acho que é recomeçando, sabe? Quando você recomeça no sentido assim, eu quero viver o momento presente, eu quero cultivar pensamentos de otimismo, de esperança, eu quero o bem do outro, eu quero o bem para o meu país. Então, eu vou viver aqui, naquilo que me é confiado naquele momento presente, que não é nem mais e nem menos importante, né? Eu sou mãe de família. O momento em que eu estou cuidando da minha família, cuidando das minhas filhas, para ela ir para a escola, ou preparando um almoço para elas, coisas simples do dia a dia, tem a importância. Então, Esse tempo de qualidade, né? é fazer aquilo ali assim, por amor, sabe? Com entrega. Com entrega, com atenção, com a minha total atenção. E daqui a pouco você percebeu que já está se agitando, que a cabeça já foi lá para o futuro ou para o passado. Volta, respira e recomeça. A vida, eu acho que é feito de pequenos recomeços. A gente está Sim. sempre recomeçando, né? É verdade. E E que bom, né? Que bom que a gente Essa pode oportunidade. recomeçar. É, verdade. Eu acho que é um pequenino conselho, se é que eu posso, né? Você está vendo? Com certeza. Você está vendo por que ela tinha que estar aqui? Sim, sim, maravilhosa. Com certeza. Eu queria só complementar um pouquinho. A Maria Emília fala recomeçar. Eu acho perfeito.
E eu diria assim, aprender todo dia, né? Aprender todo dia a olhar, né? Aprender que você pode sim se reequilibrar quando você está muito ansioso. Nós tivemos aqui em Campinas o Rubem Alves. Ele foi um psicólogo maravilhoso, autor de livros. É maravilhoso. E ele fazia uma brincadeira, que é uma verdadeira metáfora, tipo assim, olhe para as saias da cebola. Então, o que que ele dizia? Quando você estiver fazendo qualquer coisa, olhe com detalhes para aquilo que você está fazendo. E é interessante, quando você olha para a cebola, ela tem várias saias, uma sobre a outra. E se a gente olhar, como a Marimília está falando, né, contemplando, elas são maravilhosas, são perfeitas. Sim. Não é? Então, é isso. Eu estou aprendendo. Eu percebo que todo dia eu me dou o direito de aprender de novo, de olhar, recomeçar, né? Usando a palavra da Marimília. É isso. Eu acho que é isso. Verdade. E eu percebo isso porque eu tinha muita ansiedade quando eu estava com meu negócio físico. Eu atropelava as palavras. E eu comecei a perceber que quando eu fui para a mentoria online, eu comecei a dar aula, eu comecei a ensinar os empreendedores da beleza, eu comecei a aprender a falar mais compassadamente. Hoje mesmo, eu estou muito tranquila. Eu atropelava, as pessoas não entendiam direito o que eu falava. Minha irmã falava assim, calma, respira. Mas é tudo um processo. Acho que o primeiro é um processo constante e a gente percebe que há necessidade de estender a mão e pedir ajuda. Sim, com certeza. De falar, olha, eu preciso da ajuda de um profissional. Que quando eu percebi que eu já estava no momento de muito estresse, de muito desgaste com o meu trabalho, eu jamais imaginei que um dia na minha vida eu não estivesse mais com um salão G Beleza. Na minha mente estaria até o final dos meus dias. E eu me reinventei. Ah, mas isso é Eu tão permiti, saudável, sim, né? é muito legal que é possível você A gente fica feliz com nós mesmos, né? muito, É tão gostoso. é um orgulho. Isso é uma autoestima, eu acho. Sim, verdade. Olha, nesse livro do monge, ele fala uma coisa assim, muito bonita. Ele fala, faz tudo o que você pode naquele dia e entrega. Entrega para o universo, para Deus, que é o que você está falando. Às vezes o resultado que vem não é o que você espera. Sim. Tem até uma frase, né? O tempo de Deus é diferente da gente, e o Sim. tempo do universo também é. É. Então, essa coisa da gente conseguir diminuir a ansiedade, né? Pedindo ajuda, como você está falando, às vezes é um recomeço que você Confiar, nunca né? imaginou. Confia Sim. na vida. Sim. Confia no bem. Eu As nunca coisas vão dar certo. imaginei, fazendo trabalho, além de trabalho de consultoria e mentoria, estar à frente de um programa de rádio falando sobre empreendedorismo, Olha só. liderando um podcast Olha que coisa que bonita. eu estou me redescobrindo, adorando, que eu sempre gostei de gente, sempre gostei de falar. Aprendi a gostar de Ajudando, falar, ajudando as né? pessoas, que eu sempre gostei. Levando conteúdo para as pessoas. Informação, né? Talvez antes você cuidava um pouco mais da beleza física, agora você está cuidando mais da beleza da Mas do alma. emocional. Verdade. Isso é muito bonito, essa É coisa. sempre um cuidado. Essa coisa da gente ir descobrindo os caminhos e ir aceitando esses caminhos, não é? Verdade. É lindo. É verdade. É permitir, né? É. Permitir que Deus nos surpreenda. Sim. Ou o universo. Sim, verdade. Mas ter essa paz de espírito. Porque, às vezes, naquele turbilhão, eu sempre falava para minha irmã que ela sempre tratou os filhos dela com homeopatia e ela também, as duas. Aí ela falava assim para mim, então, eu me percebi, cada vez que ela falava essa frase para mim, eu observei que eu pensava, gente, eu não me observo. Eu começava a me questionar, falei, eu preciso aprender a me observar, me Ô, Gê, ouvir.
Com certeza, do outro lado vinha, ela está perdendo tempo, né? Naquela época. Sim. Olha eu aqui trabalhando e ela se observando. Olha o julgamento, né? Não é É verdade? verdade. Verdade mesmo. Mas assim, tudo tem um tempo, momento, é. tem um tempo de cada um que a gente começa a lógico. aprender e a respeitar, né? Sim. A respeitar. E eu gostaria muito, esse papo está muito legal, é um tema que eu adoro, porque eu sei a transformação que a minha vida teve, sempre buscando autoconhecimento, trazendo para a minha equipe, que eu me preocupava muito com o bem-estar da minha equipe. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais de detalhe em relação ao trabalho que vocês fazem, como que as pessoas encontram vocês, contactam vocês pelo Instagram, que tipo de atendimento que vocês fazem, se é mais adolescentes, se são crianças, se são adultos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais de detalhes sobre o trabalho que vocês desenvolvem hoje, por favor. Então, o meu Instagram, Maria Bernadette, psicanalista. Legal. Eu trabalho atendi já muito criança, por causa da psicopedagogia. Tudo começou com a psicopedagogia, porque o que é a psicopedagogia? É você descobrir por que o outro tem dificuldade de aprender. E isso me ajudou muito com o adulto também. Sim. E esse aprender não é só aprender matemática e português, aprender a se olhar, a estar melhor, etc. Mas eu comecei atendendo crianças, esse era o meu forte, adolescentes, olha, um pouco de tudo, viu? Adulto. Gosto muito de atender mulheres para salvar casamentos, né? Porque o homem dificilmente vem. Geralmente eles vêm através Das esposas. das esposas. Né? Mas às vezes é tipo assim, a esposa é um backup, né? Ela vem e leva para o marido e aprende a olhar para o marido. É Sim. muito interessante. Às vezes a mulher vem falando horrores do marido e fala para mim assim, eu estou procurando ajuda para me separar. E eu vou nela, falo, então, meu bem, não, você não entendeu, você entendeu, Bernardo? Eu quero me separar. Eu falei, tudo bem, mas é você que está aqui, então é você que nós vamos cuidar, né? Eu sou apaixonada pela psicanálise, mas é isso. E é todo um tempo, né, que vai, o primeiro contato, né, normalmente eu pergunto, quem é você? Né? E aí vai. E aí, às vezes, a pessoa demora até para conseguir dizer quem ela é, né? Mas é isso. Atualmente, estou atendendo muito online. Às vezes, quando a pessoa faz questão, eu vou para o consultório, que eu tenho meu consultório. Acho que eu posso passar o meu celular? Claro, com certeza. É em Indaiatuba, então é 19, né? 99602-3026. 99602-3026. Obrigada, Bernadette. Agora, Maria Emília. O meu Instagram é Maria_Caseri, com 2 E, de zebra. E eu tô me formando em psicanálise, né? Então, eu tô começando aí, engatinhando, com esse né? potencial todo. Sim. Porque eu já sou muito analisada aqui pela minha companheira. Mas eu vou passar também o meu celular, é 11 98 222 1912. Mas você já faz algum tipo de Atendimento. atendimento? Tô iniciando. Ai, que legal. É. Que legal. Por enquanto, né? Vamos ver. O que eu falo para a Maria Emília é que a Maria Emília começou se cuidando. Então, esse é o Despertar. caminho do bom psicanalista. Quando ele primeiro se cuida para depois cuidar. Então, eu falo muito para ela. E ela tem uma facilidade, você deve ter percebido, em Sim. se colocar. Sim. Isso no consultório é muito importante, né? Então, eu tenho certeza que esse caminho vai brilhar. Não, Sabe? ela já é. Amém. Tenho certeza. Já é. Tenho Obrigada, certeza. Bernadette. Obrigada. Gente, olha, muito obrigada. É um tema que eu gosto muito de trazer, porque eu sei o quanto me ajudou como empreendedor, como pessoa, como ser humano, né? E eu tenho certeza que você que está assistindo aí esse tema aqui, como você empreender e manter a saúde mental e emocional,
E fiquem à vontade também para mandarem nos comentários o tema que vocês gostariam que eu trouxesse nos próximos podcasts. Estou muito feliz em tê-los aqui conosco. Muito obrigada, Maria Emília. Obrigada, Bernadette, pela doação do seu tempo, do seu conhecimento. Nós que E chegamos agradecemos. ao fim de mais um G Beleza Podcast e até a próxima semana. Gratidão.